Bom dia pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer o último vídeo sobre metafísica, né? Depois eu posso voltar adiante com vídeos específicos sobre metafísica, mas esse eu pretendo que seja o último dessa série. Mas a metafísica está sempre presente nos meus vídeos, porque eu sempre suponho a existência de um outro mundo, um mundo que a gente não percebe, que é o mundo, tipo o mundo das essências, que determinam este mundo, né? Então, metafísica para esse canal, acho que vocês entenderam, é a especulação sobre a possível existência desse território, onde estaria tudo que a gente imagina que talvez exista e a gente não consegue contatar. Na minha avaliação e a dedução filosófica é que no passado a humanidade teve acesso a esse território, né? Mas ela foi, tipo assim, ela obstaculizou esse território pelo advento da racionalidade. E nós temos justamente que isolar a racionalidade para ter acesso de novo a esse território, para realizar os desejos do ser humano. Mas tudo isso foi bolado por alguém, não me pergunte quem, que não é o nosso Deus. Ele é o criador de tudo, inclusive do nosso Deus, certo? Mas essa questão de alguém, não me pergunte quem, Javé e todos os deuses, nós podemos tratar num vídeo específico, que ainda eu não fiz um vídeo específico sobre isso, tá? Muito bem, então metafísica é isso, é a especulação sobre este território, né? Que eu acredito que a humanidade já teve acesso e ela tem que voltar a ter. Nesse vídeo aqui eu quero discutir onde está esse território, onde ele está. Então, onde estão, por exemplo, as pessoas que já morreram? Se nós sentimos que nossos pais ainda existem em algum lugar, e os pais dos nossos pais, e os pais dos nossos pais, ou seja, que tudo que existiu ainda existe em algum lugar, o nosso sentimento provavelmente tem algum fundamento. Então, onde que eles estão? E como nós podemos ter acesso? Certo? Muito bem. Eu vou usar para esta dedução as palavras, porque as palavras, pessoal, a gente fala, mas a gente não para pensar o que elas querem dizer, as palavras. Às vezes elas surgiram em outro momento e no momento presente, até por essa mudança que eu falei, elas adquirem um outro sentido, um sentido mais racional. Mas lá no seu fundamento não era tão racional assim. Então isso, ela mostra como a humanidade era lá no nascedouro da palavra, né? Por exemplo, eu citei a palavra invento, que a gente fala o fulano inventou, mas se tu pensa assim, que invento é colocar vento dentro de algo, é porque quando se inventou essa palavra, você sabia que já existe algo, que ninguém cria do nada, mas existem já as estruturas que a gente dá vida quando a gente inventa, certo? Então, as palavras, às vezes, elas nos pregam peças, porque está aí a resposta, na própria palavra, e a gente não olha para ela, né? Por exemplo, eu vou dar um outro exemplo, que existem inúmeros exemplos, infinitos exemplos, mas a palavra, por exemplo, droga, para nós significa uma coisa ruim, mas lá no seu nascedouro, droga era remédio e veneno ao mesmo tempo. Era uma coisa que poderia tanto fazer bem como fazer mal. Né? E hoje esse sentido de droga, sentido de remédio, está ainda na palavra drogarias, farmácias e drogarias. Isso mostra que o quê? Que aquela civilização que criou a palavra droga, ela não dividia bem do mal, ela sabia que tudo tem bem e mal. Só que hoje nós usamos uma palavra para o bem, remédio, e uma palavra para o mal, droga, porque nós dividimos o bem e o mal. E isso nos impede de ter acesso a esse território. Pelo menos nós temos muito menos acesso do que aquela civilização que inventou a palavra droga, entende? Porque é justamente a racionalidade que divide o bem do mal que nos afastou desse território, obstaculizou esse território. Vocês entendem? Por isso que eu digo que nós não podemos julgar, porque se a gente julga, a gente não consegue compreender o todo, certo? Então vamos lá. Para usar uma palavra, para mim ter uma intuição de onde está esse território da metafísica, eu preciso descobrir como nós chamamos esse território hoje, dentro da nossa cultura ocidental, da tradição filosófica. Bom, então, vamos fazer um breve histórico da filosofia de novo, que eu já fiz diversas vezes. Esta
essa obstaculização desse território começou lá entre os gregos, porque nos pré-socráticos, bem e mal estavam misturados, ser e não ser estavam misturados, sagrado e profano estavam misturados, os deuses conviviam com os homens, como é ainda hoje, por exemplo, em religiões afro, né? As entidades participam da vida, elas são boas e são ruins, elas são maliciosas, elas são iguais, não tem diferença entre o sagrado e o profano. Tem diferença, mas não é uma diferença muito gritante, não é como a gente, certo? Então lá no início era assim, e a diferença que criou o Ocidente começou quando Parmênides teve uma inspiração de uma deusa, de uma musa, que disse assim: não te ocupe com o não ser, que ele é incompreensível e território pantanoso. Te ocupe com o ser, que é inteligível, que é claro, que é determinado, né? O Sócrates pegou isso do Parmênides, o Sócrates jovem conheceu Parmênides já velho, pegou essa linha e por isso que o Sócrates procurava no mundo a explicação. Ele não procurava nos mitos, ele procurava o que é a coragem. A coragem não é o atributo de um Deus que ele dá para o homem. Ele queria descobrir dentro das relações como que se cria a coragem, como que uma pessoa é corajosa, e a virtude, e o amor, o que é o amor, não é o atributo lá de Eros ou sei lá de que Deus, né? É uma coisa que eu posso determinar com a racionalidade. Então começou o caminho ocidental pelo lado da racionalidade. E pelo lado da religião, criou-se esse espaço do não ser que ficou, em certo sentido, obstaculizado. O Platão colocou aí dentro as essências, né, que criariam a realidade. O Aristóteles já disse, não precisa ter tanta essência. O cavalo uma essência, o ser humano uma essência, o gato uma essência. Só tem uma essência única e é um Deus, né? E na Idade Média, o que você fez? Você pegou e você colocou o Deus do Ocidente dentro desse espaço. O Deus e todos os anjos e as pessoas que morriam iam para dentro desse espaço que estava no céu. Onde é que estava o céu? Acima da abóbada celeste. Rompe a abóbada celeste, entra no céu, lá está Deus e os anjinhos e as pessoas que já morreram e o inferno está lá embaixo da terra, certo? Mas a gente sabe hoje que não é isso. Descobriu-se que esse mundo medieval da escolástica não era verdadeiro, era falso. Aí começou a Idade Moderna com a dúvida, tudo foi posto em dúvida, inclusive Deus, né? Então a dúvida começou principalmente com o Descartes, apesar que ela já tinha sido começada um pouco, aí por 1000 e pouco, com o Santo Agostinho, que tem muitas das especulações do Descartes já estão em Santo Agostinho 500 ou mais, 600, 700 anos antes, não sei, né? Mas, de qualquer maneira, o Aristóteles, desculpa, o Descartes começou essa dúvida, de duvidar de tudo, né? E culminou em Kant, que disse o seguinte, este território, que ele chamou em si, tu não pode entrar com a razão não consegue, por exemplo, provar a existência de Deus ou de outros objetos da metafísica. A razão, ela vale para os fenômenos, para o númeno, que é o em si, ela não consegue. Mas, veja, a gente não precisa conhecer Deus, basta que a gente entenda que a pressuposição da existência de um Deus nos ajuda a organizar a sociedade de uma determinada maneira, com leis, com normas, porque senão é a selva o mais forte. Vamos voltar para a selva. Então, esses conceitos metafísicos a gente não pode provar, mas a gente vê os seus resultados positivos, por isso que a gente assume a nossa incapacidade de provar e entrar em contato com eles. Isso foi Kant, certo? Depois de Kant veio Schopenhauer, que chamou esse em si, esse território, ele chamou de vontade, porque a vontade em Schopenhauer é isso mesmo, é uma força metafísica que determina tudo, inclusive a gente, que nos influencia, e influencia a toda a natureza e a própria história. Então, em Schopenhauer, é por isso que ele escreveu o livro O Mundo como Vontade e Representação, porque a vontade é essa força que criativa e a representação é aquilo que nós humanos fazemos com a vontade, né? Os valores, o mundo, enfim, é a representação, certo? Depois de Schopenhauer veio, nessa minha linha evolutiva, Freud, que leu Schopenhauer
que leu Kant e ele viu na sua atividade prática de cientista médico, ele viu o seguinte, que realmente nós somos influenciados por alguma força que está em algum lugar que nos influencia, que ele chamou de inconsciente, certo? Que para o Freud era uma espécie de mar em que um pântano que tu aterrava com pedra, sei lá, com terra, aterrava, fazia a tua casa para te proteger desse perigo. Que lá já em Parmênides a deusa disse que o não ser era perigoso. Então o Freud trata disso dentro da psicanálise. Como tu vai fortalecendo o teu ego, os sonhos são sinais desse inconsciente que tu vai trabalhando, fortalecendo, fortalecendo, para ti não ficar doente, ficar equilibrado. E o Jung, que era aluno do Freud, disse assim, não, mas não é um pântano, é um mar. Eu estou usando uma metáfora, que a gente pode navegar nele, a gente pode, né? É claro que o Jung ele usava as instituições, a igreja e tal, porque ele sabia que era perigoso, mas ele achava que nós poderíamos navegar. E eu estou dizendo, Jung está certo, nós podemos navegar, mas só a humanidade como um todo pode navegar. Os dois estão certos. O Freud estava certo, tanto que a psicanálise freudiana ela foi mais eficaz e é mais eficaz para nós indivíduos do que a do Jung, que é meio viajandona, certo? Mas o Jung estava certo nesse sentido filosófico que é possível navegar, pelo menos para a humanidade é possível navegar. Muito bem, chegamos ao ponto. Como a gente chama então esse território? Inconsciente, inconsciente. Aí a minha pergunta é o seguinte, aonde está o inconsciente? Parem para pensar, aonde está o inconsciente? Em que lugar que está o inconsciente? Veja, vamos fazer a pergunta ao contrário. Onde está o consciente? Bom, o único ser consciente é o ser humano. É o ser humano. Então, o que é o inconsciente? É todo o resto. Ou seja, onde está o inconsciente? O inconsciente é a matéria e a energia do universo. Veja, pode parecer estranho no primeiro momento, mas faz todo o sentido. Porque, veja, quando uma pessoa nasce, ela volta para a matéria. É como se a vida, o corpo, aglutinasse uma coisa e permitisse a consciência. Mas quando o corpo se desfaz, certo? Volta tudo para o mundo. Da mesma maneira, assim, quando eu me belisco, por exemplo, eu sinto alguma coisa, certo? Porque eu estou mexendo no meu inconsciente, que é o meu corpo. E isso tem uma ligação com o meu consciente, estreita. E quando duas estrelas mudam de lugar, por exemplo, estão mexendo no meu inconsciente coletivo. Alguma coisa muito sutil dentro de mim muda, só que eu não percebo. Isso explica, por exemplo, a astrologia. A astrologia, certo? Você sabia que já foram feitas pesquisas científicas que mostraram que as pessoas que nascem mais ou menos na mesma época realmente escolhem carreiras parecidas. Eu até posso falar disso, mas acho que não tem necessidade. Ou seja, foi provado cientificamente que a astrologia ela tem de fato um sentido. Então, essa minha explicação mostra por quê. Porque quando tu nasce uma pessoa em determinada época do ano, a conformação do universo é mais ou menos parecida, certo? Então, naquele momento, essa pessoa que nasce, ela absorve coisas daquele momento em que ela nasceu. Então, ela fica mais ou menos parecida. Agora, se o universo muda, se duas estrelas desaparecem ou trocam de lugar, de alguma maneira vai me influenciar. Só que está longe, eu não percebo, é muito sutil. Já se muda no meu corpo, que está mais próximo, eu percebo. Vocês entendem? Então, pense sobre isso. Onde é que estão as pessoas que já morreram? Elas estão aí, elas estão nas coisas. Agora, será que é possível fazê-las voltar? Bom, eu não sei como fazer, nem vocês acreditam que saibam. Se souber, por favor, me digam, certo? Mas a gente tem evidências de que elas estão ainda aí, né? Como aquela questão no matinho, por exemplo, que eu falei para vocês. Como quando a gente, não sei se vocês já repararam, a gente encontra uma pessoa que faz muitos anos que a gente não vê, no primeiro momento a gente não reconhece a pessoa, a gente acha, puxa, ela está muito diferente. Depois que tu começa a conversar com ela, uma hora ou duas, tu percebe, puxa, ela está igual. Por quê, pessoal? Porque tem algo em nós que não muda, não muda. Então, presumivelmente, quando a gente morrer, esse algo que não muda vai continuar em algum lugar. É preciso que uma sociedade que tenha grandeza suficiente, que a nossa geração decididamente ainda não tem, se debruce sobre isso e pesquise isso para realizar o sonho humano de felicidade que é trazer todos de volta, certo? Então esse é o meu vídeo final sobre metafísica, voltarei em outros, esporadicamente falando, e por favor, se vocês quiserem,
comentem. Se não quiserem comentar aqui no meu vídeo, me escrevam. Eu vou deixar o meu WhatsApp aqui no comentário para quem quiser me escrever. Porque esses dias uma nova seguidora me escreveu e foi muito legal, porque eu gosto dos retornos e também a conversa evolui quando não é só um sozinho. Certo, pessoal? Então, beijos e até o próximo vídeo.